e nesse vídeo nós iremos corrigir a avaliação bimestral de matemática referente ao primeiro bimestre. A questão 1 nos trazia uma balança em equilíbrio. O que significava a balança em equilíbrio? Que os elementos que nós tínhamos do lado esquerdo estão em igualdade com os elementos do lado direito. Matematicamente falando, se nós observarmos os valores que estão nos pratos da balança, nós temos x mais 5 do lado esquerdo igual a 17 do lado direito. Somando 1x mais 1x, nós temos 2x mais 5 igual a 17. Vamos subtrair 5 dos dois lados, ou seja, esse 5 que está mais aqui, ó, vem para cá menos. Então, fica o 2x igual a 17 menos 5. 2x é igual a 17 menos 5, 12. Vamos isolar agora o x, porque o x é o valor que nós queremos encontrar. Então, x vai ficar aqui. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar 12 dividido por 2. Logo, x igual a 6 quilos. Isso é de fato. Por quê? Se aqui no lugar ó, nós temos um pezinho de x quilos, vamos supor que seja 6, mais um pezinho de 6 quilos, porque é x, ó, então também é 6. E esse de 5. Se nós somarmos 6 mais 6, 12, 12 mais 5, 17. Então, realmente, o valor de x na questão 1 é igual a 6 quilos, beleza? Já na questão 2, o que nós tínhamos? Quais os dois números inteiros negativos, ó, esses dois números inteiros têm que ser negativos, cuja soma, ou seja, se nós fizermos um mais o outro, a resposta tem que ser 7 negativo, e o produto, ou seja, 1 vezes o outro, tem que ser 10 positivo. Então, vamos começar aqui pelo produto, tá? Por que a gente vai começar pelo produto? Vamos pegar e esquecer o sinal, tá? Qual que é o produto final? Tem que ser 10. Para o produto final ser 10, quais são os números que multiplicando vai dar 10? Esquece o sinal. Nós temos 1 vezes 10 e 2 vezes 5. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 5 também é 10, certo? Produto positivo. Só que ele quer o quê? Dois números inteiros negativos. Então, vamos fazer aqui para vocês verem. Se a gente pegar ó, menos 1 vezes menos 10, também é 10 positivo, porque menos vezes menos é mais. E se a gente pegar menos 2 vezes menos 5, também é 10. Por quê? 2 vezes 5 é 10, menos vezes menos, mais. E o que a soma nos diz? A soma diz que, se nós pegarmos um número negativo com outro negativo, o resultado tem que ser menos 7. Isso é de fato. Desses fatores de 10 que nós temos, quais são os negativos? Menos 1 e menos 10, menos 2 e menos 5. Então, vamos pegar ó, menos 1 mais menos 10. E vamos pegar também menos 2 mais menos 5. Ou seja, eu estou tendo a hipótese que a resposta desses dois números inteiros negativos ou é menos 1 e menos 10, ou é menos 2 e menos 5. Porque a gente já viu que tanto menos 1 vezes menos 10, quanto menos 2 vezes menos 5 é 10 positivo. Então, aqui já está satisfeito. Agora, a gente tem que ver a soma se é 7 negativo. Menos 1 mais menos 10 vai ficar assim, ó, menos 1. Aqui o mais com menos fica menos, e aqui fica o 10. Aqui é a mesma coisa, ó, mantém o menos 2, mais com menos fica menos, e fica o 5. Quanto que é menos 1? Menos 10. Pensa o seguinte, você está devendo R$1. Vai lá e passa a dever mais 10. Quanto você está devendo no total? Você está devendo 11, ou seja, menos 1 menos 10 é menos 11, e menos 2 menos 5
é menos 7. A soma não tem que ser 7 negativo? Então, quais são esses dois números inteiros negativos que a soma é menos 7 e que o produto é mais 10? A resposta: os números negativos são menos 2 e menos 5. De fato, a gente viu aqui. Aqui é menos 2 e menos 5, tá? Eu escrevi errado, já vou corrigir. Por que que é menos 2 e menos 5? A gente acabou de demonstrar aqui em cima que menos 2 vezes menos 5 é 10 positivo e menos 2 mais menos 5, ou seja, menos 2 menos 5 é menos 7, tá? Então, essa aqui é a resposta da questão 2. Já na questão 3, fala o seguinte: variação de temperatura é a diferença entre a maior e a menor temperatura registrada no mesmo local no mesmo dia. Então, o que é diferença? Quando a gente fala de diferença, diferença é o resultado de uma subtração. Ou seja, se a diferença entre a maior e a menor temperatura registrada, o que vai ser? A gente vai pegar a maior temperatura e subtrair a menor temperatura. O resultado é o quê? É a variação. Então, interpretando o que o enunciado nos traz, a gente vai cair aqui nessa continha, tá? Então, vamos calcular a variação de temperatura da cidade de Yakutsk, na Rússia, que registrou em 21 de março de 2021 a temperatura máxima de menos 3 graus centígrados. Então, o maior aqui, a maior temperatura dessa cidade nesse dia foi menos 3. Menos 3, menos... Qual que foi a menor temperatura? A temperatura mínima, menos 21 graus. Então, vai ficar aqui, menos 21. Isso aqui vai ser igual à variação que a gente quer encontrar, tá? Então, isso aqui é igual. Mantém o menos 3. Menos com menos, fica mais. Então, fica mais 21. Menos 3 mais 21. Então, pensa na reta numérica, por exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui. Não vai ficar bem retinho que eu estou fazendo à mão. Imagina que nós temos aqui o zero. Aí aqui tem menos 1, menos 2 e menos 3, tá? Quando eu falo menos 3 mais 21, o que significa isso? Se eu estou falando mais, eu vou andar para a direita, tá? Eu vou andar de lá para cá. Se eu estou falando mais 21, eu vou andar 21 casinhas, ó. 1, 2, 3. Falta quantos para mim andar? Eu cheguei no zero. De 21, eu já andei 3. 21 menos 3, falta eu andar 18. Se eu andar 18 casinhas aqui, ó, eu vou parar aonde? Eu vou parar no 18. Tá vendo que aqui eu tenho zero? Então, desse lado esquerdo eu tenho os números negativos, desse lado direito eu tenho os números positivos. Ou seja, menos 3 mais 21, a gente pode trocar a ordem aqui, que fica 21 menos 3, que é igual a 18 graus, tá? Então, a variação de temperatura nessa cidade, nesse dia, foi de 18 graus. Então, sempre que falar de variação, a resposta tem que ser positiva. Por quê? Variação é como se fosse a distância, tá? A distância, nesse caso, da temperatura mínima, que foi menos 21, da temperatura máxima, que foi menos 3. Qual que foi a distância? Quais foram os valores que percorreu a temperatura nesse dia? 18 graus, tá? Então, essa aqui era a questão 3. Já na questão 4, o enunciado nos trazia o polígono ABC, que no caso é um triângulo, e perguntava: qual das seguintes opções a seguir, tínhamos 3 opções que eu vou demonstrar aqui, que apresenta a reflexão desse polígono ABC em relação ao eixo X? Se nós formos tomar o enunciado e as propriedades, quando a gente quiser refletir em relação ao eixo X, nós vamos multiplicar os valores de y no plano cartesiano, ou seja, do par ordenado, por menos 1. Então, para isso, vamos escrever aqui as coordenadas de A, B e C. Então, o A é menos 3 para x e 2 para y, menos 3 e 2. O ponto B, menos 2 para x, 3 para y, menos 2 e 3. E o ponto C é menos 2 para x e 1 para y. Então, ponto C, menos 2 e 1. Se eu for multiplicar o valor de y por menos 1, o que vai acontecer?
O primeiro número, ó, vai manter e o segundo vai trocar o sinal. Então, se todos eles têm sinal positivo, vão ficar com sinal negativo. Então, o ponto A, que era menos 3 e 2, vai passar a ser menos 3 e menos 2. Onde vai estar o ponto A aqui? Ó? Menos 3, menos 2. Então, aqui nós vamos ter o ponto A. O ponto B, que era menos 2 e 3, se a gente multiplicar por menos 1 o valor de y, ele vai ser menos 2, menos 3. Onde vai estar o ponto B? Menos 2 para x, menos 3 para y. Então, o ponto B vai estar aqui. E o ponto C, que era menos 2 e 1, se a gente multiplicar o valor de y por menos 1, vai ficar menos 2 e menos 1. Onde está o menos 2 e menos 1? Ó? Menos 2 para x, menos 1 para y. Então, aqui está o ponto C. Então, a gente traça. E aqui está o polígono refletido em relação ao eixo x. Então, dentre essas três opções que a gente tinha, A, B e C, qual é a resposta correta? A gente observando aqui, qual destes tem o polígono no terceiro quadrante? É a B, tá? Mas vocês não precisavam fazer isso, tá? Por quê? Quando a gente fala que é refletido em relação ao eixo x, cadê o eixo x? Ó? O eixo x está aqui. Então, vai ficar um pouquinho torto, mas esse aqui é o eixo x em vermelho, tá? Se eu quero refletir ele em relação ao eixo x, imagina que isso aqui é uma folha de papel e eu vou dobrar essa folha bem no meio aqui e vou tirar, ó, um carimbo disso nesse lado aqui. Onde que vai aparecer esse novo polígono? Se a gente vai dobrar, ó, a gente vai fazer de lá para cá, então esse polígono aqui vai parar aqui no terceiro quadrante. Dentre as opções, não precisava nem analisar o ponto. O único que apresenta um polígono no terceiro quadrante era a opção B. A questão 5 já dizia o seguinte: um terreno retangular, então vamos fazer aqui, ó, terreno retangular. Lembrando, todo mundo tem que saber o que é um retângulo, tá? Então, um terreno retangular possui como medidas. Quais são as medidas desse terreno? 25 metros de largura, tá? Então, aqui tem 25 metros. Lembrando que o retângulo, ele tem os lados paralelos, formando ângulos retos, ou seja, se aqui é 25 metros, ele também vai ter 25 metros desse lado. E 12 metros de comprimento, tá? Então, tem 12 metros. 12 aqui e 12 ali. A questão perguntava o quê? A área desse terreno. Então, o que é a área de um quadrilátero, de um retângulo, no caso? Pode ser de um quadrado também. A área é o quê? É o comprimento vezes a largura. Então, qual que vai ser a área desse retângulo? 12 vezes 25. A área vai ser... Vamos até fazer a continha aqui no rascunho. 25 vezes 12. 2 vezes 5, 10. Deixa o 0, vai o 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Vem somando agora. 0. 5 mais 5, 10. Deixa o 0 e vai 1. 1 mais 2, 3. Então, a área é 300. Como a gente está multiplicando metro por metro, 300 metros quadrados. Então, deixa eu apagar esse rascunho que eu fiz, que é a continha. E aqui está a resposta da questão 5. Era 300 metros quadrados. Já a questão 6 diz o seguinte: ó, certo vendedor de uma loja de calçados recebe como salário um valor fixo de R$ 950 reais. Então, vamos pensar assim. Ó, o salário desse vendedor é igual ao valor fixo, tá? Que a gente sabe que é de R$ 950 reais. Então, aqui para efeito, ó, eu vou colocar 950 entre parênteses. Mais, ó, esse mais é o que na linguagem matemática? É adição, tá? Mais uma comissão. Então, ele vai receber uma comissão de quanto? De R$ 2,00 por par de calçado vendido, tá? Então, para ficar melhor interpretativo, eu vou tirar esse 950 aqui e vou deixar apenas valor fixo mais comissão. Então, esse aqui é o salário dessa pessoa, desse vendedor. Ele vai receber aquele valor fixo e essa comissão aqui, ó, o que a gente pode ter? Essa comissão, ela é variável, ou seja, quanto mais par de sapatos ele vender, mais ele vai ganhar. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se ele vender, vamos ver aqui ó, a parte da comissão só, tá, pessoal? Se ele vender um par de calçados, ele ganha quanto? R$ 2,00 por par de calçado vendido. Então, se ele vender um, ele vai ganhar R$ 2,00. Se ele vender 2 pares de calçados, então vai ser 2 vezes 2, que é igual a
R$4. Se ele vender 3 pares de calçados, 2 vezes 3, ele vai receber R$6 de comissão. Mas a gente não sabe, o enunciado não dá quantos calçados que ele vende. Leia o enunciado até o final. Marque a opção que apresenta o salário total desse vendedor, representado por ST. Então, o salário aqui vai ser o ST, em razão de X calçados vendidos por ele. Então, a gente viu que se 1 é 2, se ele vender 2, ele ganha 4. Se ele vender 3, ele ganha 6. E se ele vender X calçados? A gente não falou que é R$2 por calçado? Se ele vendeu X, 2 vezes X. Então, colocando isso aqui em linguagem matemática, ó, o salário é o quê? O salário total desse vendedor, representado por ST. Então, o ST é igual. O valor fixo, qual que é o valor fixo que dá aqui no enunciado? 950, mais a comissão. A comissão a gente viu aqui que em relação a X, ó, em razão de X calçados vendido por ele. Se ele vender X calçados, ele vai ganhar o quê? 2 vezes o X. Então, o salário total é 950 mais 2 vezes o X, que é 2X. Qual dessas alternativas que apresenta essa resposta? 950 mais 2X. Olha aqui para vocês verem. É a letra C, tá? Então, aqui, a letra A, ó, só tinha a parte do valor fixo multiplicando a comissão, que isso aí é correto. Aqui, ó, não aparece o 2 multiplicando a comissão do par vendido. E na C, aparece um 2 a mais aqui, tá? Então, a resposta correta do número 6 era a letra C. Já na questão 7, diz o seguinte, ó, a Daiane recebeu R$100 de presente de aniversário, tá? Então, aqui, a Daiane, ela ganhou R$100. Só que ela gastou 20% desse valor. Então, quanto que é 20% de R$100? 100% seria R$100. Então, como eu já usei R$100 aqui para facilitar para vocês, 20% de R$100 é R$20. Então, ela gastou R$20 comprando materiais escolares. Qual o valor restante que Daiane ainda tem? Se ela tinha 100 e gastou 20 comprando material escolar, ela ainda tem 10 menos 2, 8. Ou seja, ela ainda tem R$80. Então, Daiane ainda tem R$80. Ou 80% do valor inicial. Se ela gastou 20, ainda sobrou 80%. A questão 8, para finalizar, tinha o plano cartesiano e era para a gente escrever os pontos igual aqui no ponto A. Ponto A, menos 1 para x e 1 para y. E a gente iria fazer nos demais. Ponto B, ó. Cadê o ponto B? Está aqui. Então, ele é 2 para x, 2 para y. Então, ponto B, 2 e 2. Ponto C está aqui, ó. Então, primeiro a gente olha em relação ao eixo x, que é menos 3, e depois em relação ao eixo y, que é menos 2. Então, ponto C é menos 3, menos 2. O ponto D, ó, está aqui, ó. 3 para x, menos 2 para y. Então, ele 3 e menos 2. O ponto E, ó. Ponto E é a interseção do eixo x com o eixo y. Ou seja, é a origem que a gente viu no estudo do PET, que é o ponto 0, 0. O ponto F está aqui, ó. 1 para x, menos 2 para y. Então, 1 menos 2 é o par ordenado do ponto F. O ponto G, cadê o ponto G? Está aqui em cima, ó. Menos 3 para x e 4 para y. Então, ponto G, menos 3 e 4. E o ponto H, que está sobre o eixo y, ele é 0 para x e 3 para y. Então, ponto H é 0 e 3. E com isso, nós terminamos a correção da nossa avaliação. Qualquer dúvida, só me chamar lá no privado, no WhatsApp, no horário da nossa aula de matemática. Ou no Conexão Escola. Até a próxima. Tchau, tchau.